mais uma de nossas videoaulas, né? Desta vez trabalhando com as séries, a convergência e a divergência de séries, em especial dois critérios, né? O critério da razão, o critério de Lambert, e o critério da raiz enésima, o critério de Cauchy. Mas primeiro vamos ver o critério da razão, né? O que é que ele diz, né? Para estudar a convergência de uma série positiva. Ele fala o seguinte, por exemplo, o que é que nós vamos calcular? Nós vamos calcular o limite do AN mais 1 sobre AN, quando esse N tende a infinito. Se esse resultado desse limite der um número menor que 1, a série é convergente. Se esse resultado der um número maior que 1, a série é divergente. Ou diverge, né? Tanto faz. Mas se ele der 1, por esse critério não podemos afirmar nada. Quer dizer, teremos que encontrar um outro caminho, né? Então, vamos fazer um exemplo 1 aqui. Estude a convergência da série. Qual é a série? N vai de 1 até infinito, a série é essa, né? O termo geral da série vai é 2n ao quadrado sobre e elevado a 3n. O que é que nós vamos fazer? Limite de n mais 1 sobre a n. O que é a n mais 1? A n mais 1 significa, quando tem n, entra n mais 1, porque é um termo que está à frente do an, né? E o an é o próprio, como ele está. Então, é essa razão, o limite dessa razão que a gente vai calcular. Vamos calcular separado a razão, depois a gente, no final, faz o cálculo do limite, né? Então, vamos lá, n mais 1. 2 vezes n mais 1 ao quadrado. Porque se aqui era 2 elevado a, era 2 vezes n ao quadrado, então no lugar do n entra mais 1 ao quadrado. Se aqui era e elevado a 3n, agora no lugar do n entra entre mais 1. n mais 1. Então fica e elevado a 3n mais 1. Sobre o an, que é o próprio como está. O an, né, que é o próprio como está. 2n ao quadrado sobre e elevado a 3n. Como é que nós fazemos divisão de frações? Né? Mantém-se a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Por isso que inverteu aqui a segunda. Ó, né? E aí já aproveitamos aqui, já calculamos esse quadrado. Né? N mais 1 ao quadrado vai dar n ao quadrado, mais 2n mais 1. Né? E o 2 é evidência lá fora. Bom, esse e elevado a 3n vezes 3, porque quando eu distribuo 3, é a mesma coisa que e elevado a 3n vezes e elevado a 3. Né? Para que isso? Porque nós podemos cancelar esse e elevado a 3n com e elevado a 3n. E o que é que vai sobrar aqui? Né? Bom, colocando esse n ao quadrado em evidência, fatorando, né? No numerador, eu vou ter 2n ao quadrado vezes 1 mais 2 sobre n e 1 sobre n ao quadrado. Com isso, a gente consegue cancelar esse n ao quadrado com esse 2n ao quadrado. 2n ao quadrado com 2n ao quadrado. Isso aqui vai para zero quando esse n vai para infinito. Isso aqui vai para zero quando esse n vai para infinito. O que é que sobrou finalmente? Sobrou 1 aqui, sobrou 1 sobre e elevado a 3. Né? E é aquela constante exponencial, tendo aproximadamente valor 2,7 e tal. Né? Então, o que é que acontece? Fica 1 sobre e elevado ao cubo. 1 sobre e elevado ao cubo, claro, é um número menor que 1. Se é menor que 1, a série converge. Né? Então, está aí, quer dizer, se o limite de AN mais 1 sobre AN é menor que 1, que nesse caso é 1 sobre E a terceira, isso é menor que 1, então a série é convergente. Vamos ver um segundo exemplo, né? Ainda usando esse critério. Então, vamos lá, estude a convergência da série. Que série é essa? N fatorial sobre 6 elevado a N. Vamos introduzir o fatorial aí, né? Que é um conceito aí que às vezes as pessoas têm dúvidas. Então, N fatorial sobre 6 elevado a N. Então, vamos calcular o N mais 1 sobre a N separado. Depois, no final, vai para o limite, né? Então, fica, ou seja, onde tem N, entra N mais 1, não é N mais 1, né? Então, fica n mais 1 fatorial sobre 6 elevado a n mais 1, sobre o AN. O AN é exatamente como ele está, não alterou nada, está aqui. Isso é igual, mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 6 elevado a n sobre n fatorial. Agora, vamos simplificar essa expressão. Como é que a gente simplifica essa expressão? Vamos desenvolver o conceito fatorial. Se aqui é n mais 1 fatorial, aqui é n fatorial, vamos decompor esse até chegar no n fatorial. Então, de n mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial. Vamos parar no n. Por quê? Porque é ele que eu quero simplificar. Né?
E o 6 elevado a n mais 1 é 6 elevado a n vezes 6 elevado a 1. Com isso, a gente já consegue cancelar esse n fatorial com n fatorial. 6 elevado a n com 6 elevado a n. O que é que sobrou no numerador? Sobrou n mais 1 sobre 6, né? Ora, mas se esse n está indo para infinito, isso aqui é infinito sobre 6. Infinito sobre 6 é infinito. Então, o limite de n mais 1 sobre 6, quando n vai para infinito, é infinito. E infinito é maior que 1. Então, a série é divergente pelo critério, né? Lembra, se o L é menor que 1, a série converge. Se o L é maior que 1, a série diverge, né? No primeiro caso, convergiu porque era menor que 1. No segundo caso, diverge porque é maior que 1. Né? Bom, vamos ver agora o critério da raiz enésima, né? ou o critério de Cauchy, né? O nome mais popular. O que é que o critério de Cauchy fala? Ele fala o seguinte, ó, calcule o limite da raiz enésima do AN. E as condições são as mesmas, comparando com o critério da razão. Se o limite é menor que 1, a série converge. Se o limite é maior que 1, a série diverge. Mas se o limite é igual a 1, não posso afirmar nada por esse critério, né? Aí tem que encontrar outro caminho. Então, no nosso caso, vamos lá calcular o limite da raiz enésima do AN, quer dizer, uma raiz do índice N, né? Esse critério interessa principalmente para expressões, né, para N, onde você tem aqui, ó, o AN elevado a uma expressão também com N, né? O próprio AN elevado a uma expressão com N. Porque você consegue calcular o limite colocando na raiz, você vai simplificar esse expoente com esse N aqui. Então, esse é o caminho para esse tipo de série. Então, vamos calcular a raiz enésima do AN, depois a gente põe no limite no final. Então, vai lá, a solução. Raiz enésima de AN. Mas quem é o meu AN? Meu AN é essa expressão toda aqui. O que é raiz enésima da n? É a n elevado a 1 sobre n, né? Porque é a mesma coisa. Isso aqui está elevado a 1, 1 sobre n. Quem é o meu AN? Meu AN é tudo isso elevado a 1 sobre n. Quando eu vou levar isso aqui a 1 sobre n, ó, imagine que eu ponho um colchete aqui e eleva a 1 sobre n. Esse 1 sobre n vai ser multiplicado pelo expoente, ele vai aparecer aqui no divisor. Ó. Ele vai ficar sobre n, né? Mesma coisa que eu chegasse aqui no lugar do AN e colocasse toda essa expressão, né? Então, esse 1 sobre n lá fora multiplica 2n mais 1. Então, fica 2n mais 1 sobre n. Pronto, o que é que eu faço agora? Faço uma fatoração em todos os termos. Se eu coloco n em evidência aqui, ó, vai ficar n que multiplica 2 mais 1 sobre n. O n eu cancelo, na verdade, vai sobrar 2 mais 1 sobre n. Né? E aqui a mesma coisa. Se eu pôr em evidência o n, vai ficar, no numerador fica n, no divisor fica n vezes 3 mais 1 sobre n. Eu cancelo o n, 1 sobre n vai para zero, já que esse limite vai para infinito, esse n vai para infinito. Então, o que sobra, na verdade, é isso aqui, né? 1/3 elevado a 2. Né? O que é 1/3, professor? Exatamente por isso. Aqui de novo, ó. Então, a gente põe n em evidência, né? Aqui no divisor principalmente, fica n vezes 3 mais 1 sobre n. Esse 1 sobre n vai para zero. Quando eu cancelo n, fica 1/3, porque 1 lá em cima e 3 aqui no divisor. Né? Bom, aí fica a raiz enésima desse limite. Como esse limite deu 1/3 ao quadrado, né? Porque aqui vai dar 1/3 elevado a 2, 1/3 ao quadrado é 1/9. E 1/9 é menor que 1. Então, a série converge. Né? Pelo critério da raiz enésima, o critério de Cauchy, a série é convergente. Né? E o exemplo 2, aí, para ficar mais claro aí, né? Olha só a nossa série que a gente quer estudar. 2n mais 1 sobre 3n mais 1 elevado a n sobre 2. Então, veja de novo, né, que aqui o AN ele está elevado a uma expressão com n. Por isso que interessa o critério de Cauchy. Então, raiz enésima do AN. Ou seja, né, é a mesma coisa que a n elevado a 1 sobre n. Então, quando eu levo isso a 1 sobre n, quando eu levo essa expressão a 1 sobre n, né, esse n vai aparecer aqui no divisor multiplicando. Ó. Então, fica 2n mais 1 sobre 3n mais 1 elevado a n sobre 2n. Agora, simplifica aqui a n com n, ficou meio.
E no divisor, põe o n em evidência. Quando eu ponho n em evidência, eu simplifico esse n. Então, fica 2 mais 1 sobre n, 3 mais 1 sobre n. Como esse n vai para infinito, então esse 1 sobre n vai para zero, esse 1 sobre n vai para zero. O que é que sobra finalmente aqui? 2 terços. 2 terços elevado a meio. Elevar um número a meio é a mesma coisa que extrair raiz quadrada desse mesmo número, né? Então, 2 terços elevado a meio é raiz quadrada de 2 terços. Ora, 2 terços é 0,6666. É um número menor que 1. A raiz quadrada dele, com certeza, é maior que ele, mas jamais será maior que 1. Ou seja, a raiz quadrada de um número que está entre 0 e 1 é sempre menor que 1. Então, a raiz quadrada de 2 terços é menor que 1. Não importa quanto, mas é menor que 1. O que é que eu concluo? Que a série é convergente, né? Ou seja, usando o teorema de Cauchy, né? Critério de Cauchy, essa série converge. Né? Bom, pessoal, era isso aí, né? Mais essa aula, tá? Agora vamos esperar a próxima aí, né? Sobre domínio de convergência. Essa aqui fica nesses 4 exemplos mesmo, né?